Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Seja bem-vindo a mais um estudo do Evangelho de João. No programa de hoje falaremos sobre os últimos versículos do capítulo 3 do Evangelho de João. Nos versículos do capítulo 3 encontramos uma pregação a respeito de Jesus que, obviamente, é de João Batista. Alguns teólogos sugerem que essas palavras sejam um comentário do apóstolo João. Outros ainda sugerem que essas palavras sejam do próprio Jesus. Na minha opinião, esta é uma pregação de João Batista sobre Jesus, a quem ele teve o privilégio de apresentar ao mundo. A apresentação de João Batista não se limitou à famosa frase: "Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo". Esses versículos são parte da apresentação de Jesus que João Batista fez. E é isto que vamos estudar neste programa. No versículo 28, João Batista começa a declarar: "Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo, o amigo presta serviço ao noivo. É necessário que ele cresça e que eu diminua." No versículo 31, a declaração continua nesta tradução que estamos usando, a Nova Versão Internacional. O texto está entre aspas, indicando que os tradutores consideram estas palavras uma citação do que João Batista falou. Depois de dizer: "É necessário que ele cresça e que eu diminua", João Batista continua dizendo assim: "Aquele que vem do alto está acima de todos, aquele que é da terra pertence à terra, aquele que vem dos céus está acima de todos." Com estas palavras, João Batista está testemunhando sobre a supremacia de Cristo, a absoluta primazia de Cristo. Esta declaração de João Batista é muito importante. Jesus está acima de tudo. Aquele que é da terra, que nasceu como um simples mortal, está dizendo que Jesus não é um ser humano como os outros. Ele está acima de todos. Você está lembrado que o próprio Jesus fez esta declaração na sua conversa com Nicodemos? João continua no versículo 32 dizendo: "Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho." Isto quer dizer que o povo não estava aceitando o testemunho de Jesus Cristo a respeito dele mesmo, conforme o apóstolo João afirmou no versículo 11 do primeiro capítulo, que ele diz assim: "Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus." Esta declaração confirma o que João Batista declarou mais adiante. Voltando ao capítulo 13, as declarações de João Batista, ele continuou: "Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro." Nos tempos bíblicos, tudo que era dito era escrito, confirmado ou testificado por um selo que atestava que o escritor realmente tinha escrito tudo que estava naquele documento. O selo servia como um atestado de autoria, de autenticidade para declarações e contratos firmados. É disto que João Batista está falando ao dizer: "Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro." Nesse trecho também encontramos mais uma das respostas para a pergunta: o que é fé? Jesus declarou nos primeiros versículos deste capítulo que era o Filho unigênito de Deus, a única salvação de Deus e a única solução de Deus para o problema do pecado do mundo, e que todos deveriam crer nisto. Como já dissemos, Jesus foi enfático e João Batista ratificou a declaração de Jesus. Ele deixou claro que colocou seu selo sobre tudo que Jesus tinha declarado a respeito dele mesmo. João Batista sugere que se realmente cremos, como o versículo 21 do capítulo 3 nos manda crer, estamos também colocando nosso selo nas declarações de Jesus. Vamos lembrar o que diz o versículo 21. "Quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus." Lembre-se que os versículos 14 e 21 correspondem às declarações do próprio Jesus, mas no versículo 34, é João Batista quem fala:
Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. Este é um comentário muito importante a respeito da vida de Jesus. Jesus falava as palavras de Deus. No capítulo 7 do Evangelho de João, versículo 16, o próprio Jesus faz essa declaração a respeito dele mesmo. O meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Jesus ensina como podemos saber se o que ele disse é verdadeiro. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Jesus foi o homem que veio falando as palavras de Deus. Ele recebeu o Espírito sem medida, o que quer dizer que ele era cheio do Espírito Santo, controlado pelo Espírito Santo o dia inteiro, todos os dias. Sempre que você ouvir a expressão cheio do Espírito, lembre-se que o Espírito Santo não é um líquido. O Espírito Santo é uma pessoa. Quando as Escrituras falam de uma medida do Espírito Santo, não está dizendo que temos mais ou menos do Espírito Santo, mas quer dizer que o Espírito Santo tem mais ou menos de nós. Uma vez que o Espírito Santo faz morada em sua vida, a pergunta não é: você tem mais ou menos do Espírito Santo, mas sim, quanto de você o Espírito Santo tem? Em Efésios capítulo 5, lemos: não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Não fique sujeito à influência do álcool, mas, assim como o bêbado fica sob controle do álcool, devemos estar sob a influência ou controle absoluto do Espírito Santo. Quando estamos totalmente controlados pelo Espírito Santo, estamos cheios do Espírito. Jesus estava sempre cheio do Espírito. Nós não estamos sempre cheios do Espírito, mas isso foi o comando que recebemos em Efésios 5:18. Deixem-se encher pelo Espírito. No capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus faz a seguinte declaração: falo exatamente o que o Pai me ensinou. Só mesmo alguém cheio do Espírito o tempo todo pode afirmar isto. Foi isto que João Batista quis dizer quando falou em Espírito sem limitações. No versículo 35, encontramos uma afirmação que o próprio Jesus fez a respeito dele mesmo, como fez principalmente nos capítulos 5, 6, 7 e 8 do Evangelho de João. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. A conclusão do capítulo acontece com a seguinte declaração de João Batista no versículo 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Essa afirmação assemelha-se muito a alguns versículos da primeira carta de João, capítulo 5, em que lemos: Deus nos deu vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. João Batista e o apóstolo João apresentam uma declaração do Evangelho muito importante. Eles lançam uma palavra sobre salvação ou sobre a qualidade de vida que Deus tem para cada ser humano através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho para a vida e não há outro. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não parou por aí. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso fecha o caminho para todas as religiões do mundo. Um famoso teólogo afirmou que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem o caminho não há ida, sem a verdade não há conhecimento, e sem vida, o que sobra? Jesus Cristo é o único caminho. Jesus Cristo é o caminho, o único caminho. Jesus Cristo é a vida, e não há como encontrar vida fora de Jesus. O apóstolo João escreveu: Quem tem o Filho tem a vida. A verdade ensinada no capítulo 3 do Evangelho de João traz uma declaração enfática ensinada em todo o Novo Testamento, principalmente nas cartas de Paulo, como a carta aos Gálatas e aos Romanos, que mostra que o ensino de João Batista está em alinhamento com o de Jesus e o de todo o Novo Testamento. O profeta mais importante nascido de mulher proclama o Evangelho de maneira enfática e corajosa e também com autoridade. A ira do Senhor repousa sobre aqueles que não creem em Jesus Cristo. Somente através da fé em Cristo, a ira de Deus pode ser retirada de cima de nós. Você acredita na mensagem dos últimos versículos do 3º capítulo do Evangelho de João? Você entende o que esse texto diz, o que ele significa e especificamente o que significa para a sua vida? Primeiro, encontramos nestes versículos as boas novas. Através de Jesus Cristo, você pode ser salvo e não ser condenado. Se crer que Jesus Cristo é o único Filho de Deus,
o único Salvador de Deus e a única solução de Deus para o problema do pecado. Mas tenho uma séria advertência a fazer. Esses versículos também trazem uma má notícia. A notícia má é que a ira do Deus Todo-Poderoso está sobre você enquanto você não crer na mensagem pregada por Jesus, pelo apóstolo João, por João Batista e pelo apóstolo Paulo. Na verdade, você encontra esta mensagem em todas as cartas do Novo Testamento e também no Velho Testamento, principalmente nos profetas. Agora quero fazer a você a pergunta mais importante da sua vida. Você crê no Evangelho? Uma vez ouvi a seguinte história. Um homem estava hospedado em um pequeno hotel. No meio da noite ele foi acordado com batidas na porta e alguém gritando: "Esse lugar está pegando fogo! Saia daqui! Saiam daqui!" Ele se sentou na cama e disse: "Não fui eu quem começou o fogo." E voltou a dormir. Você pode achar essa historinha meio boba, mas teologicamente pode ser que você esteja ouvindo as más notícias da ira de Deus sobre os homens, inclusive sobre você, e esteja dizendo: "Isso não é justo", ou "Eu não tenho certeza se creio nisso ou não." Isso não muda em nada o fato da ira de Deus estar sobre o homem, inclusive sobre você. Na verdade, talvez você esteja não sendo nada inteligente na maneira como responde ao Evangelho de Jesus Cristo, de João Batista, do apóstolo João, de Paulo, dos profetas, como o homem que disse: "Eu não comecei o fogo nesse hotel e por isso eu não vou me dar ao trabalho de sair daqui, eu vou ficar por aqui." Jesus e João Batista não estão discutindo teologia nem filosofia com esta verdade do Evangelho. Eles estão apenas anunciando a verdade da mensagem do Evangelho. Eles estão declarando que a ira de Deus está sobre o homem, e apenas Jesus Cristo e a sua morte podem fazer com que Deus afaste sua ira do homem, salvando-o. Esta é a mensagem do Evangelho encontrada em João, nas epístolas do Novo Testamento, e principalmente nas cartas de Paulo. Bem, terminamos assim o estudo do capítulo 3. Este capítulo 3 do Evangelho de João é maravilhoso. Eu gostaria, sinceramente, que você lesse mais uma vez esse capítulo, antes de continuarmos. Leia mais uma vez e responda a estas 3 perguntas. Vamos lá. Quem é Jesus? O que é fé? E o que é vida? Não esqueça que a resposta para essas 3 perguntas, com certeza você vai encontrar nesse capítulo 3 de João. E a resposta será: Jesus. Jesus é vida. Jesus é tudo que você precisa. Jesus é tudo que eu preciso. Vamos caminhar com Jesus. Vamos viver com Jesus. Deus lhe abençoe e até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.